ao Sermão do Monte. Nós estamos seguindo aí vários domingos já, né, com o Sermão do Monte, e nós temos utilizado como auxílio o livro do Martyn Lloyd-Jones, né, que ele vai utilizar as exposições do Sermão do Monte para nos orientar, certo? Nós hoje vamos falar do Mateus capítulo 7. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta. Mateus capítulo 7. No domingo passado, nós vimos o verso 6 com o irmão Israel. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Esse foi o ensino que nós vimos no domingo passado com o irmão Israel. Esse domingo agora nós vamos ver do verso 7 até o verso 11, tá? Nós não vamos fechar aqui a perícope conforme a divisão que a Ara faz. A Ara faz a divisão aqui, Jesus incita a orar, inicia do verso 7 até o verso 12. Nós vamos ver hoje até o verso 11 e no domingo que vem nós vamos focar somente no verso 12. Tá? O próximo estudo será só no verso 12. Então nós vamos ver hoje do verso 7 até o verso 11. E assim diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Até aqui, irmãos. Nós vimos a busca pela graça, né? Hoje é o texto, o foco que nós vamos ver dessa perícope. Pode passar. Nós vamos, antes, meditar um pouco sobre o contexto em que esses versos estão inseridos. Nós temos o contexto maior, que é o contexto do Sermão do Monte, que nós temos visto desde lá Mateus capítulo 5, tá? Mateus capítulo 5, verso 1, Jesus Cristo inicia o seu sermão no monte, falando das bem-aventuranças, que nós vimos aqui com o pastor Fernando na época, e nós vimos diversos estudos. O primeiro contexto, então, é o contexto do Sermão do Monte. E o contexto imediato, o contexto mais próximo, é o contexto do capítulo 7. Então, quando nós vamos até esses versos, nós não podemos esquecer que esses versos estão inseridos dentro do Sermão do Monte, estão inseridos dentro do capítulo 7. Se a gente perder de vista essa verdade, nós vamos pegar textos isolados e podemos ter conclusões equivocadas sobre aquilo que Cristo está ensinando. Então, sempre importante, isso aqui é uma questão, é um princípio, uma regra de hermenêutica, de interpretação bíblica, que é você sempre considerar o contexto. É aquela máxima, texto fora de contexto, para pretexto, certo? Então, sempre considerando o contexto. Então, o que nós temos aí no contexto maior é que o que nós temos visto até aqui no Sermão do Monte, que Cristo tem revelado, inclusive nos remetendo à lei mosaica, nós temos o contexto em que Cristo está proferindo o seu sermão, que é o contexto onde os judeus, ali principalmente influenciados pelo ensino dos fariseus, dos saduceus, dos mestres daquela época, em que era possível agradar a Deus e obter a salvação mediante obras da lei. E Cristo, no Sermão do Monte, vai justamente mostrar para os judeus que o que Deus exige, o padrão exigido por Deus para a salvação, para a comunhão do homem com Ele, é muito elevado. É por isso que Cristo tanto insistiu sobre a hipocrisia dos judeus, dos fariseus, porque eles diminuíram o rigor da lei para que eles pudessem se encaixar e não serem condenados por isso. E outra coisa que Cristo condena nos judeus é a questão da hipocrisia, principalmente dos fariseus, que tinham uma régua pesada
Nós vimos isso no início do capítulo 7, sobre o julgamento alheio, o cuidado que nós devemos ter ao proferir julgamentos contra o nosso próximo, é o fato da hipocrisia. Também era uma característica, não somente dos judeus, é uma característica nossa, né? De olhar para o próximo com o julgamento e, às vezes, com uma régua muito mais pesada do que nós utilizamos para nós mesmos. Nós somos muito suaves no nosso próprio julgamento, né? Contra nós, mas no próximo nós somos mais severos. Isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza caída. Nós somos hipócritas por natureza. É a atuação do Espírito em nós, nessa obra de santificação, que nos aperfeiçoa, né? Nos edifica, que faz com que nós deixemos, nesse processo de santificação, de ser hipócritas. Tá? Então, o que nós temos visto, então, dentro do contexto maior, é o contexto que o padrão que Cristo tem demonstrado na sua palavra, no Sermão do Monte, ele é muito elevado para nós, certo? Então, nós não podemos perder essa verdade. O Sermão de Cristo no Monte está demonstrando que o padrão divino é alto demais. Por ele ser elevado demais, nós temos, então, uma conclusão inescapável, inevitável, a incapacidade dos homens, todos eles, de atender perfeitamente esse padrão de vida exigido por Deus. Nós vimos lá, mais atrás, lá no capítulo 5 mesmo, quando Jesus começa no verso 21, a falando, ouviste que foi dito aos antigos. Aí Cristo vai trazer a real interpretação dos mandamentos da lei, os falsos ensinos. E nós temos lá, por exemplo, o sentido da vingança, do ódio, porque os judeus eram ensinados e acreditavam que o fato deles não matarem alguém fisicamente livrava eles da condenação daquilo que o sexto mandamento exige, não matarás. E Cristo fala, ó, esse rigor que vocês estão estabelecendo aqui não é o rigor que Deus requer. Porque no momento que você mata alguém no seu íntimo por causa do ódio, você quebrou o sexto mandamento. Os judeus, os saduceus, os fariseus, os mestres ensinavam, os judeus acreditavam que se eles não se deitassem com uma mulher, eles não adulteravam. E Cristo fala que aquele que olhar para uma mulher que não é a sua, a mulher do seu próximo, cobiçar essa mulher, você quebrou o sétimo mandamento. Você adulterou. E Cristo vai trazendo a real interpretação e o rigor verdadeiro do que Deus requer de nós. E nós vamos ver isso durante toda a exposição do Sermão do Monte. É por isso que nós devemos concluir quando chegamos aqui, e por isso que nós temos hoje o título A Busca por Graça, é que se nós não concluímos até aqui no capítulo 7, que Deus está anunciando, proclamando diante de nós, que nós somos incapazes de alcançar esse padrão que Cristo está pregando no Sermão do Monte, a gente perdeu de vista a mensagem principal até aqui. Qual é a mensagem principal até aqui? Que todos precisamos de Cristo. Sem Cristo, nenhum homem pode agradar a Deus, por causa do padrão que Deus exige de nós. Diante dessa incapacidade, Jesus Cristo, agora nós vimos esse é o contexto maior, o contexto do Sermão do Monte, e nós conectamos esses versos no capítulo 7. Diante dessa incapacidade, Jesus Cristo no capítulo 7, então, nos alerta sobre o perigo do julgamento que proferimos, pois estamos sendo julgados constantemente por Deus. É isso que nós vimos sobre o juízo temerário lá no verso 1 até o verso 5. O início do capítulo 7 é sobre o julgamento. O tema maior do capítulo 7 no seu início é essa verdade que Cristo está anunciando, que todos os homens estão sendo constantemente julgados por Deus. Quer eles aceitem isso, quer não. Todos nós, em todo momento, 24 horas, estamos diante de Deus e Deus está sentado no seu trono, julgando as nossas obras. Ou nós agradamos a Deus com as nossas obras, ou nós desagradamos a Deus. Ou Ele aprova as nossas obras, ou Ele reprova as nossas obras. E no sentido salvífico, que é o sentido que a lei, que nós vimos lá em Deuteronômio, que é a perfeição do cumprimento da lei, nós sempre desagradamos a Deus. É por isso que Cristo se faz necessário. Se a gente perde de vista o rigor da lei, aquilo
que a lei exige, esse padrão de perfeição, nós perdemos de vista também a necessidade de Cristo, do Filho de Deus encarnar e morrer por nós, e nós perdemos de vista também a necessidade de Cristo nesse processo de santificação. Porque essa é a conclusão que Paulo chega em Romanos 7. Desventurado homem que sou, maldito homem que sou, porque ainda como regenerado, existe uma atuação do pecado nos meus membros, que revela que existe uma lei que não é a lei de Deus, é a lei do pecado que me faz pecar. Então nós não podemos perder de vista disso. E o que nós vamos ver agora nos versos 7 até os versos 11 do capítulo 7, é que estamos, então, necessitando constantemente da graça de Deus. É isso que nós vamos ver. É isso que Deus está ensinando. Por que, irmãos, eu estou trazendo essa introdução sobre o contexto? Porque senão a gente cai aqui no verso 7 e acha que esse verso não tem sentido nenhum com os versos anteriores. Parece que Cristo do nada soltou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Muitos vão para o verso 7 em diante, não conectando com o Sermão do Monte, nem conectando com o capítulo 7 que fala sobre o julgamento. É porque Deus julga os homens, é porque nós devemos ter cautela e amor e mansidão ao próximo quando proferimos julgamentos, que nós devemos então pedir, que nós devemos então buscar e no que nós devemos então bater, que são os verbos que nós vamos trabalhar aqui. Nós devemos recorrer a Deus, porque nós estamos sendo julgados constantemente por Ele. Nós devemos buscar a graça. Nós devemos insistir, nós devemos perseverar. Vamos então agora entrar na pessoalidade de Deus. A primeira coisa que nós podemos destacar do verso 7 até o verso 11, quando Jesus está aqui nos incitando a orar, esse Jesus incita a orar, irmãos, são títulos colocados pela versão, né? No original não tem esses subtítulos, esses títulos aqui. Que às vezes a gente vai para o título e a gente acaba ficando com vício, né, de leitura. A gente resume o que está aqui ao título. Aqui não é uma incitação somente a orar, nós vamos ver que tem muito mais profundidade, né? Cristo não está só falando de oração, ele está falando de perseverança na fé, no geral, em todas as ações espirituais, exercícios espirituais. Tá? Então, às vezes a gente vai para o título, esses versos aqui só vai nos ensinar a orar, e acaba criando um vício de leitura. Então, o que nós vemos aqui, já nesses versos, é que Cristo aqui está demonstrando a pessoalidade de Deus. Quando Cristo fala que nós devemos pedir, devemos buscar e devemos bater, ele está falando que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate é aberto. Ele está demonstrando que o Deus a quem nós servimos, o Pai, Jesus Cristo está falando, o meu Pai, ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante, um Deus como era ensinado na mitologia grega, que ficava somente entre eles, com toda a farra, brincando com a vida dos homens, não se importando com a vida dos homens. Essa era a visão grega, com base nas mitologias, sobre as divindades, sobre os deuses a quem eles serviam. Cristo está falando que o Deus verdadeiro é um Deus pessoal. É um Deus que se faz presente nas nossas vidas. E isso deve nos trazer grande temor no primeiro momento, porque ele se faz presente constantemente, ele está vendo as nossas obras, mas também deve nos trazer consolo, deve nos trazer confiança nele, porque nós temos a certeza de que Deus, na sua onipresença, na sua onisciência, ele se faz constantemente presente. Ele é um auxílio perpétuo para os seus servos. É por isso que os salmistas sempre destacam a questão de descansar debaixo das asas de Deus, que Deus é o repouso, que em Deus há refrigério. Essa ideia de que, apesar de momentos de angústia, momentos de dificuldade, de adversidade, de tribulações, nós temos na palavra que Deus está ao nosso lado.
É isso que Cristo demonstrou na sua obra. Nós vamos ler alguns textos aqui. Eu vou pedir aos irmãos, vou falar aleatório aqui para a gente ficar... Israel, Hebreus 11, verso 8 a 10. Gabriel Martins, João 16, verso 32. Podem ler nessa ordem, por favor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós vemos aqui que é o que Martin Lloyd Jones destaca, quando ele cita esse trecho, né, no livro, é no sentido de que esses heróis da fé, eles só conseguiram chegar onde chegaram por causa do auxílio divino. Então, quando nós olhamos para Abraão, nós temos uma imagem de Abraão peregrinando sozinho. Sai da sua parentela, nós temos essa ideia de uma peregrinação solitária de Abraão. E o que Martin Lloyd Jones destaca aqui, que muitas vezes aquilo que parece ser uma solidão, até mesmo para nós, esse caminho, muitas vezes sem um auxílio humano, nós aprendemos nas Escrituras, com os heróis da fé, que Deus sempre se faz presente como um auxílio no momento de necessidade e adversidade. Então é isso que ele destaca aqui. Abraão em nenhum momento esteve sozinho, Abraão sempre esteve com Deus. Deus sempre esteve em comunhão com Abraão por causa da sua palavra, por causa da sua promessa, por causa do seu nome, não porque em Abraão havia justiça ou mérito para isso. Então é isso que ele está destacando. Hebreus não, João. João 16, eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Mesma verdade, né? Cristo demonstrando que em nenhum momento ele esteve só. Ele sempre teve um amparo do Pai, que sempre esteve presente com ele, com exceção do momento do seu cumprimento de sacrifício por nós, né? Onde ele clama, né? Pai, Pai, por que me desamparaste? Ali, aquele momento que Deus está em ira, né? Se revelando em ira contra o Filho por causa dos nossos pecados. Então nós temos essa promessa, a promessa do auxílio divino aos seus filhos, a nós, tá? Essa é uma verdade. A pessoalidade de Deus demonstra que Deus não é como os ídolos. Em que sentido? Deus, ele tem ouvidos e ele ouve. Ele tem olhos e ele vê. Ele se faz presente. Ele tem boca e ele fala. Não é isso que os profetas denunciavam dos falsos ídolos? Que eles eram feitos por mãos humanas, tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham boca, mas não falavam. O nosso Deus, ele tem toda essa característica, né? Não como homem, né? Mas na questão do sentido, e ele se faz presente, ouvindo o nosso clamor, vendo as nossas obras e atendendo os nossos pedidos, que nós vamos ver aqui, que é uma das questões que nós vamos trabalhar. Deus, e aqui fica uma pergunta, que esse texto ele é muito utilizado de forma equivocada nesse sentido, né? A pergunta que fica aqui para a nossa meditação, quando nós lemos aqui esses versos, os primeiros versos, verso 7 e verso 8, será que Deus atenderá todos os nossos pedidos? Que às vezes a gente vê uma pegada coach, né, em algumas igrejas, e até às vezes também utilizando para fins mercantis, né, das pessoas realmente confiarem em Deus com os seus pedidos, é no sentido de que você pode fazer toda sorte de pedido que Deus tem um dever de te atender. Por quê? Porque Ele prometeu na palavra dele. Então, se você quer alcançar X na sua empresa,
como sócio, como empresário, é só você pedir a Deus. E aí você entra em várias tolices, pega empréstimo, não faz planejamento, não se aperfeiçoa, porque você basta pedir, essa é a promessa. Se você está pedindo, se você está na igreja pedindo a Deus, não importa qual é o pedido, você vai alcançar. E nós temos o quê? Uma onda de frustração. Porque as pessoas têm pedido a Deus coisas que não estão de acordo com a sua palavra e coisas pelas quais Deus não prometeu a ninguém. Será que nós podemos pedir a Deus, ou Deus prometeu a nós que nós não teríamos aflições nesse mundo? Senhor, me livre de toda aflição. Ou alguns cristãos, né, alguns crentes, quando enfrentam a morte, têm um luto exagerado, um luto desequilibrado. O luto é normal, faz parte. Mas algumas pessoas exageram no luto a tal ponto de questionar a própria existência de Deus, a sua própria fé. Como se Deus tivesse prometido que ninguém morreria. Como se Deus tivesse prometido para mim, para nós, que nós não perderíamos filhos, mães, avós. Então nós temos que ter cuidado, porque esses versos são muito deturpados em muitas igrejas, que vêm até aqui desconsiderando o contexto maior, Sermão do Monte, contexto imediato, capítulo 7, e contexto geral, a Bíblia. Né? Nós aprendemos no catecismo o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é de Gênesis e Apocalipse, toda a palavra revelada. Então, se esses versos são palavras de Deus, os que nós vamos ver aqui que vai falar sobre pedido também é a palavra de Deus. Então, qual é a regra de interpretação aqui? Se eu chego nesses versos e faço conclusões que são incoerentes com outras palavras, outros versos da palavra de Deus, eu estou errado. Duas conclusões. Ou eu estou errado, de duas uma, ou eu estou errado, ou Deus é como homem e é incoerente. Ele volta atrás. Como se tivesse, problemas. Então, o que nós aprendemos aqui, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a interpretação errada é minha, não de Deus. Então temos que ter cuidado quando vamos aí a tirar essas conclusões, né? E nós podemos ver que nos próprios versos nós podemos concluir o contrário dessa afirmativa falsa, de que Deus atende todos os nossos pedidos. Como? Quando nós vamos aqui no verso 9, Cristo fala: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Esses dois versos já tiram. Como tiram? Se a gente fazer uma leitura a contrário senso, se a gente imaginar aqui um filho pedindo pedra e um filho pedindo uma cobra, nós podemos concluir que Deus atenderá? Aqui, considerando que Cristo está trabalhando a ilustração de um pai bom. Porque se esse Deus, ele atende todos os nossos pedidos, dentro dessa ilustração, o filho que pede pedra vai receber pedra. Porque é o pedido do filho. O filho que pede cobra vai receber cobra. Ele está pedindo cobra? Mas não é isso que nós sabemos. Deus nos dá boas dádivas. E aquilo que pedimos está em sintonia e harmonia com aquilo que a palavra de Deus considera como bom? Como boa dádiva? Será que o que nós temos pedido a Deus está em sintonia com a palavra de Deus? Ou aquilo que nós pedimos para alcançar, os meios são lícitos? Às vezes o pedido é até lícito, mas os meios que nós estamos considerando para alcançar esse objeto não são lícitos. Não estão debaixo do governo de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que nós pedimos. Vamos ler aqui, vou pedir ao Gabriel Falcão, 1 João 5,14. 1 João 5,14. Pode repetir, por favor? E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos
Olha a cláusula restritiva. Se pedimos alguma coisa, tá amplo, né? Aí vem a cláusula restritiva, segundo a sua vontade. Qualquer coisa, segundo a sua vontade. Ele nos ouve e ele nos atenderá. Então, não tem como a gente concluir aquela de forma equivocada, a gente desconsidera esse texto e outros, né? Nós citamos só isso aqui. Então, irmãos, devemos ter cuidado. Deus não atende qualquer pedido. Então, cuidado para não ser um filho mimado que, quando é repreendido pelo pai, faz pirraça. Porque o pai, como o bom pai que nós estamos vendo aqui, ele dá aquilo que é bom. Então, às vezes, o que é bom ao nosso ver, o que nós queremos agora, não é bom segundo a providência de Deus, tá? Às vezes pode ser até bom no sentido moral, mas não está no tempo de Deus ainda. Deus não estabeleceu aquele tempo para você receber aquilo. Existe um tempo oportuno que nós receberemos nosso pedido. Ou não. Às vezes Deus está nos ensinando a receber ou não também, né? A gente quer, o pedido é até lícito, segundo a palavra, mas não. Né? Então nós temos que aceitar isso e glorificar a Deus, porque Deus é bom. A sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita e a sua vontade é agradável. Nós praticamos isso quando aceitamos o não de Deus. Quando reconhecemos que esse não é para o nosso bem, porque Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele cuida de nós. Tá? O próximo ponto nós vamos trabalhar os verbos. Cristo coloca 3 verbos aqui que apontam para a mesma mensagem, para o mesmo alvo. Ele vai utilizar aqui 3 verbos: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. E o Martin Lloyd-Jones, é interessante que ele traça um paralelo. É como se fossem palavras cruzadas, né? Ele vai trazendo aqui uma coluna, pedir, buscar e bater, ele vai relacionar com uma outra coluna. Então, ele coloca numa outra coluna persistência, perseverança e importunação. Então, aquele que pede, ele persiste. Está associando isso à persistência. Aquele que busca, ele persevera. E aquele que bate, ele importuna. Então, nós temos essas questões que são interessantes, que nós temos que ver aqui. Então, pedir aqui, pedir e dar-se-vos-á, essa é a ideia aqui que nós devemos ter. Nós devemos persistir nos pedidos a Deus. Aquele que pede é aquele que persiste nisso. Então, muitas vezes, nós não pedimos a Deus. Muitas vezes, nós não persistimos. Isso em todo sentido, irmãos. Todo sentido. Às vezes, nós somos muito fracos na nossa fé, na nossa persistência. Deus está falando que não é errado. Na verdade, Ele está estimulando a nós a persistir. A gente pede só uma vez e não vou ficar insistindo nisso não. Deus está nos ensinando a persistir no pedido. A persistir. E aquele que persiste, ele persevera nisso. Nós vamos ver aqui que isso está ligado, todo esse verbo está ligado a uma diligência espiritual. De maneira ampla mesmo, né? E bate, aqui a ideia de bater é a ideia de realmente você estar na porta, insistindo. A pessoa não está te atendendo. Nós vamos ver que Cristo traz em outro texto, né, parábolas, que vai falar, por exemplo, do juiz iníquo. Lembra da parábola do juiz iníquo? Que ele era um juiz mau, um juiz que não estava preocupado com a promoção da justiça, mas que atende um pleito porque houve uma insistência, houve uma importunação. E ele atendeu aquela demanda não porque era certo ou justo, mas por causa da importunação, para cessar a importunação. Essa é a ideia. A ideia de importunação é a ideia de você bater na porta, insistir até ser atendido. É a ideia de Jacó lutando com o anjo. Né? Uma ilustração boa também. Jacó perseverou na luta. Jacó insistiu. Ele importunou o anjo. Às vezes nós somos muito fracos, né? A gente, na nossa caminhada cristã, a gente cai para o pecado facilmente, a gente não tem uma perseverança, que ele até traz, por exemplo, na leitura bíblica. A gente fica animado quando vira o ano, esse ano eu vou fazer a leitura bíblica anual.
Aí a gente vai lá dia 1 de janeiro, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8 não faz. Dia 9 não faz, aí volta. 10. Aí 10 pega o 8, 9 e 10 para não perder. Aí vai dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Depois de fevereiro a gente já não está mais com essa insistência na leitura bíblica. Com a oração, compromisso com a igreja. E a gente vai levando a vida assim, sem persistência, sem perseverança. Apesar de no nosso intelecto a gente crer na perseverança dos santos. É o que nós vimos no início. A grande questão que o Martin Lloyd Jones também coloca no seu livro não é entender as doutrinas. A gente chega a uma fase da caminhada cristã que, pelo auxílio do Espírito Santo, nós entendemos aquelas doutrinas básicas. Mas na vida cristã a gente continua com dificuldade de praticar essas doutrinas. De praticar a palavra de Deus. De viver a palavra de Deus. É difícil para todos nós. E a grande questão que Cristo está nos ensinando aqui é isso. Nós devemos persistir, nós devemos perseverar e nós devemos importunar mesmo. Essas três verdades estão associadas. Pedir, buscar, bater, persistir, perseverar e importunar. Tá? Importunar nos pedidos que estão de acordo com a palavra de Deus, nos pedidos lícitos. Nos pedidos lícitos. Tá? Então, que nós devemos, o próximo ponto, nós vamos, antes vamos ler Lucas, capítulo 5, pedir a Dayana. Lucas, capítulo 11, versos 5 a 8, que é a parábola que eu falei aqui. Tem a parábola do juiz iníquo e tem essa parábola aqui que Cristo vai falar. Lucas 11, versos 5 a 8. Ao ensino, na importunação. Aí um amigo que pediu pão, mas a porta já estava fechada, já estava à noite, né? O amigo não queria dar. Cristo fala que ele receberá o pão, e não somente o pão, mas tudo que necessitar por causa da importunação. Porque ele perseverou na insistência, né? Que é a mesma verdade que está inserida na parábola do juiz iníquo. Tá? Diligência espiritual. Pode falar. Sim, vamos lá. Quando a gente fala dos pedidos, nós vimos, né, até aqui que os pedidos devem ser de acordo com a palavra de Deus. Os pedidos devem ser, portanto, lícitos, né? Mas também foi mencionado que os pedidos devem estar debaixo da providência de Deus. Quando a gente fala de providência divina, a gente entende que Deus está governando. E quando ele governa, existe uma harmonia no seu governo, nos seus decretos, que consideram não somente a minha vida, mas a vida de bilhões de pessoas que estão vivas hoje
e outras bilhares, né, incontável, que já se passaram. A nossa história está relacionada com a história dos nossos pais e dos nossos avós e deles com os outros, né? Existe uma ascensão nessa relação, né? Coisas que eles fizeram no passado afetaram a sucessão, os herdeiros. Então, como nós devemos harmonizar isso? De um lado, nós temos uma verdade. Cristo está nos ensinando a pedir, a buscar por algo. Nós devemos insistir. Mas, às vezes, Deus não atenderá. E, às vezes, o motivo dele não atender, mesmo aquele pedido sendo bom, é porque, na sua providência, no seu governo, ele não deve atender. Aquilo, de certa forma, está relacionado com outros atos de Deus no mundo, né? Aí, a pergunta que você faz é como que nós nos relacionamos diante dessa verdade, né? Do sentido de Deus não atender um pedido lícito. Eu creio que, como nós temos aqui um Deus pessoal, Deus não somente, claro, Deus fala na sua palavra, certo? Mas o Deus que fala por meio da sua palavra é um Deus também que fala por meio do seu Espírito. E existe uma harmonia de atuação na palavra e no Espírito, porque o Espírito está na palavra, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito que é o Espírito da verdade é o Espírito que habita dentro de nós. É que é muito subjetivo, né? Não tem como falar de forma assertiva. Mas eu creio, né, que às vezes nós, sendo guiados na palavra de Deus, não nessa questão de profetada, né? Sendo guiados na palavra de Deus, nós seremos guiados pelo Espírito Santo a entender o não. A gente vai insistir, vai persistir, e Deus, como um bom pai que é, pessoal que ouve, ele que se preocupa com seus filhos, ele vai no nosso coração, de acordo com a sua palavra, trazer descanso. Trazer no sentido de que aquieta o teu coração, porque não é isso que eu quero para você. Né? No meu governo, eu quero é uma outra coisa que você vai receber. E no fim das contas, quando a gente recebe esse não, né, acredito que todo mundo aqui já teve essa experiência de receber o não de Deus, a gente, anos depois, meses depois, quando algo acontece que está relacionado àquilo que a gente pedia e não foi atendido, a gente entende, rapaz, ainda bem que aquilo não foi atendido, porque realmente, na sucessão dos eventos, isso não teria acontecido hoje comigo, se aquilo lá atrás... É porque a gente tem uma visão muito limitada. Quando a gente fala da onisciência de Deus, da presciência de Deus, Deus tem todos os atos de cada um de nós, que são muitos, se a gente for contar os nossos atos em um dia, são centenas de atos humanos que nós praticamos em um determinado dia. Agora imagina isso na história de bilhões de pessoas, né? Trilhões, quadrilhões, não se pode contar que já viveram e que essas vidas estão relacionadas. Mas Deus harmoniza isso na sua providência, porque a gente fala que Deus é outro, que Deus é onipotente, a gente não consegue imaginar, a nossa visão é muito limitada. Né? Deus consegue harmonizar todos esses atos, para que esses atos estejam de acordo com a sua palavra, com o seu decreto, aquilo que ele decretou na eternidade. Né? Então, assim, a gente tem que entender que os nossos pedidos, mesmo lícitos, legítimos, e mesmo a gente persistindo, pode receber um não de Deus. E recebendo um não de Deus, e entender que Deus, como Pai, na obra da sua providência, do seu santo governo, esse não redundará para o nosso bem. Então, acho que é um ato de fé, de confiança, né? É um ato de entender, às vezes, não num ato... apesar de eu crer que Deus vai falar no coração dos seus filhos, mas às vezes não vai falar e isso vai ser um ensino no sentido de aprender a não receber aquilo durante a vida, né? É o silêncio de Deus. Né? Então, não tem como afirmar claramente que Deus vai falar. Né? Eu acredito que ele fale, mas às vezes o ensino dele é não falar e a pessoa aprender a não ser atendida também. Né? Naquele sentido.
Às vezes a gente canta esse hino achando que quem escreveu estava no contexto de felicidade, né? Ela estava no contexto de luto, né? E ele conseguiu, por auxílio divino, aquilo que a gente viu, Deus está sempre conosco, ele é nosso auxílio na hora da aflição, ele entendeu que ainda perdendo as suas filhas, no contexto de morte, ele encontrava felicidade em Cristo, né? Em Jesus. Sou feliz com Jesus. Mas acredito que esse texto que o Lacla citou não tem nem contradição, uma aparente contradição com o ensino de Jesus, porque é o que você disse, né? O próprio Deus revela Paulo falando que não caça mais. Sim. Há uma diferença no nosso caso. Ele fala aqui em 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse, quem? Deus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na cabeça. Então o próprio Deus se revelou, então isso não se contradiz um pouco que Jesus diz, não é uma contradição, porque Deus falou para ele. Sim. Aí ele tem oportunidade de serviço para ver se aí vai estar pedindo alguma coisa, né? E a gente vai ver esse texto e vai falar, caramba, a casa de Deus tudo embaixo. Mas não necessariamente o texto do outro. Aham. É interessante a gente pensar também que, como o Água comentou, né, sobre em que ponto a gente deve mudar de atitude diante do pedido quando Deus não atende a nossa oração, né? Aparentemente não atende. É aquilo que a gente está pedindo no nosso cumprir. É interessante a gente pensar que só há um Deus verdadeiro, é clara isso, mas nós somos diferentes e Deus, o Espírito Santo age em nós de forma diferente. Por exemplo, uma advogada trouxe um exemplo em que ela teve uma clareza de uma resposta imediata. E Deus age com outras pessoas de forma diferente. Às vezes, nós não percebemos o momento em que uma consciência veio a nós de que nós deveríamos mudar nossa atitude diante do pensamento. Mas o Espírito Santo nos transforma através do tempo. E quando nós damos por si, nós vemos que o que nós estávamos pedindo já não faz mais sentido para nós. Então, é interessante a gente pensar que existem muitas coisas, e a maioria, do que está revelado nas Escrituras, é geral para todos nós. Mas, em muitos casos, Deus ele trata de cada um de nós de forma diferente. Há uma individualidade na nossa caminhada. O Espírito Santo ele fala de nós de forma diferente. É lógico, ele não vai contradizer aquilo que a sua palavra fala, nem vai se revelar a nós de uma forma absolutamente nova, como acontece com muitos hereges. Mas, de fato, o Espírito Santo ele vai nos tratar de forma diferente. Então é difícil a gente conseguir responder em que momento, ou até que ponto, ou como conciliar, quando isso muitas vezes é algo que é particular, que está naquela nossa individualidade, nossa caminhada cristã. E com a mesma pessoa, em uma determinada pedido, talvez a gente tenha uma resposta de Deus, e em outra situação, o Espírito Santo vai nos transformar de uma forma diferente. Então é muito a questão do Espírito Santo, que é aquilo que nós não conseguimos ter uma resposta no capítulo versículo exato para cada situação, mas o Espírito Santo vai nos guiar de uma forma viva, como ele vive de fato em nós. Isso é bom porque às vezes no meio reformado, né, às vezes por causa do erro, né, de igrejas pentecostais, os exageros, né, com a questão do Espírito Santo, a gente tem uma inclinação, às vezes, a reduzir Deus a apenas letras frias, né? Então, assim, eu vou à palavra, leio friamente, né, e ponto. É isso que é viver corretamente diante de Deus. Mas nós somos toda vez lembrados que, e isso é da reforma protestante, né? O coração ardente é dos puritanos, nós não herdamos frieza deles, né? Infelizmente tivemos contexto do século XIX de frieza na Europa, de igrejas reformadas, mas não herdamos isso da reforma protestante. A reforma protestante, na verdade, fala de um coração pulsante, né? De um coração ardente por Deus, de viver conforme a palavra de Deus, de viver por Deus. Então,
às vezes tem que ter esse cuidado, porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, também é o Consolador, né? E não tem como a gente desassociar consolo com emoções. Não tem como. Não tem como eu falar experimentar consolo e tirar emoções. O Espírito que consola, ele consola também nas emoções. Não é isso que a gente fala receber consolo? A gente consegue imaginar o consolo que não envolve emoções? Então, veja que as nossas emoções fazem parte do nosso ser, da unidade que você falou. Né? A unidade de cada um é uno. Então, cada um na sua personalidade tem um desenvolvimento também das emoções diferente, né? Uns são mais emotivos, outros são menos. Né? Uns são mais inclinados a chorar à toa, outros choram poucos. Né? Uns gargalham de forma mais exagerada, outros dão risos mais discretos. Mas emoções estão presentes ali, considerando a sua unidade, e nós temos ali que o Espírito Santo atua nisso. Né? Então, é importante a questão que o Douglas trouxe, exatamente a gente enfatizar que quando nós vamos à palavra, nós devemos ir com o coração vivo, um coração pulsando para receber consolo da parte de Deus. Né? E consolo da forma mais abrangente, não somente porque nós estamos tristes, mas consolo no sentido das emoções que vão ser influenciadas e aperfeiçoadas, melhor dizendo, na palavra de Deus, que é instrumento de alimento a nós. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente tem que imaginar realmente um alimento para a nossa alma. Realmente, o Espírito da verdade que revelou cada verso aqui é o mesmo Espírito que está em nós, confirmando isso e aplicando em nossos corações. Né? Nós temos, então, na vida cristã isso, né? Uma vida onde a Trindade ela trabalha também na santificação. Né? O Espírito aplicando a palavra, nos fazendo a orar, Cristo fazendo intercessão por nós diante de Deus Pai, que nos ouve por causa do clamor do Espírito Santo, que faz com que nós possamos orar como convém, Romanos capítulo 8, e por causa da intercessão de Cristo por nós pecadores. Como nosso sumo sacerdote, Vitor falou dos ofícios, como nosso sumo sacerdote, e o Pai então atende os nossos pedidos. Então nós conseguimos ver a atuação do Deus triuno e da sua palavra, a essa harmonia, né? A palavra, o Espírito Santo, Cristo e o Pai, como Deus que nós servimos, né? O Deus triuno. E isso vai tocar na questão que nós estamos já falando aqui da diligência espiritual. Quando nós falamos disso tudo até aqui que nós estamos falando, nós entendemos que a diligência espiritual, eu coloquei aqui eleição incondicional e predestinação, é que às vezes nós temos uma perversão desse ensino. Como nós cremos que Deus, o triuno Deus, na eternidade, antes que houvesse qualquer coisa, antes da criação, ele fez um pacto da Trindade, onde seriam eleitos um número de pessoas que fariam parte do povo de Deus, que Cristo haveria de encarnar, por morrer por esse número determinado de pessoas, aquilo que nós chamamos de eleição incondicional, porque não havia nada em nós para sermos eleitos, e por causa da predestinação, nós descansamos nos exercícios espirituais. Às vezes, nós descansamos, não, eu sou salvo, eu sou predestinado. E, infelizmente, isso tem sido uma característica de igrejas reformadas. Tristemente. Igrejas que falam tanto dos 5 solas, mas que existem homens dentro daquela igreja que são imorais, que são perversos, mas ele domina os 5 solas, aquele homem. Pessoas que falam só lhe deu glória, somente a Deus a glória, sola fide, somente pela fé, mas estão em toda sorte de prática de pecado, porque eles pegaram a graça e perverteram, e descansam. Infelizmente, é triste essa realidade. Muitas igrejas que proclamam com a boca essas verdades, mas vivem como ímpios. Pessoas com vida sexual ativa, jovens nessas igrejas com a vida sexual ativa, participando às vezes da mesa do Senhor, na fase do namoro. Homens casados, mulheres casadas, traindo as suas esposas, e tudo vivendo nessa máscara, nessa roupagem do crente reformado.
E o que a gente tem visto nas igrejas reformadas, infelizmente, isso deve ser um alerta para nós nos esmerarmos mais, a questão da ênfase da diligência, de bater, de buscar, de pedir, insistir nessa vida de diligência espiritual. A gente tem visto uma esterilidade espiritual. Não há frutos. Não há frutos, não há compartilhamento da fé, há frieza espiritual, porque todo mundo finge que é crente, batendo ponto todo domingo, mas sendo totalmente ímpio fora da igreja. Mas ele se apega, se você conversar com ele, ele domina os 5 solas, os 5 pontos do calvinismo. Reforma protestante, ele sabe de Lutero à época puritana, sabe de John Hus, sabe da época pré-reforma, ele domina tudo, mas vive como um ímpio. Não tem ardência e temor de Deus. Por quê? Ele esfriou espiritualmente. Ele reduziu Deus a apenas de umas palavras escritas e é uma questão de contexto histórico. Infelizmente. Né? Infelizmente, conheço muitos assim, infelizmente, que não perderam o vigor, o amor, aquele primeiro amor que nós somos alertados a não perder, perderam na caminhada e reduziram Deus a apenas um contexto histórico da reforma. Então, que nós possamos ter o zelo que o que Cristo está nos ensinando aqui, de pedir, de buscar, de bater, é que nós devemos perseverar na nossa vida espiritual, na nossa vivência espiritual. E às vezes, irmãos, o desânimo vem com pequenas concessões que nós fazemos. Nós vimos isso sexta-feira, né? Nós, os homens, no encontro literário dos homens, sobre a questão de que nós, no nosso trabalho, às vezes somos tentados a fazer pequenas concessões que vão de encontro, tá? Não ao encontro, de encontro com a palavra de Deus. Nós colidimos com aquilo que Deus requer de nós. E são pequenas concessões, irmãos, que nos levam à frieza. São pequenas concessões. É um dia deixar de ler a palavra, vai fazer com que às vezes nós fiquemos meses sem ler. É um dia, um domingo querer dormir mais um pouquinho, e depois você está dias sem participar do EBD. São pequenas concessões que nós fazemos que nos levam a um mal maior. Então cuidado para não ser negligente com aquilo que é pequena coisa, né? Porque se nós somos fiéis nas pequenas, seremos fiéis na grande. Se nós não somos fiéis nem nas pequenas coisas, não podemos falar que somos fiéis nas grandes. Né? Então, diligência espiritual, perseverança, que é o ensino de Cristo aqui para nós também. Alguns textos que vai nos mostrar essa necessidade de diligência, eu vou pedir ao Alex Pai, que leia Hebreus, capítulo 4, verso 9 a 11. Alexinho, Hebreus também, capítulo 5, verso 13 a 14. Pode ler? Tá ruim? Pode. Gálatas 6, 9. Aline, né? Gálatas 6, 9. E Mateus 10, 22. A quem for abrindo pode seguir essa ordem, tá? Hebreus 4, Hebreus 5, Gálatas 6 e Mateus 10, 22. É 9 até 11. Veja, esforcemo-nos para entrar naquele lugar de descanso. Nós falamos tanto de paraíso, nós não almejamos isso, né? Isso não deve ser algo mais almejado para nós, o viver com Cristo eternamente, aquilo que nós chamamos de paraíso, né? Agora, aquilo que era o Éden antes da queda, sendo ampliado para todo o cosmo, né? O jardim agora não sendo apenas restrito a um lugar da criação,
mas agora aquele jardim que era o lugar de comunhão com Deus, é ampliado para toda a criação. Se nós ansiamos isso, Hebreus está falando, esforcemo-nos. A vida cristã é uma vida de esforço. Cuidado, irmãos. Um alerta para todos nós. A vida cristã é uma vida de esforço. Cuidado com a preguiça espiritual. Deus está falando. Deus está falando para nós. Vós, esforcem. Cada um de nós devemos nos esforçar. Então, cuidado. Que possamos fazer uma autorreflexão e realmente sermos sinceros conosco. Estamos nos esforçando? O que nós fazemos hoje na nossa vida cristã, nós podemos falar que estamos nos esforçando ou nós fazemos o mínimo? Eu até compartilhei com alguns irmãos aqui, um pregador, trazendo esse paralelo do divórcio, né? Ele relata ali na ilustração, ele traz um casamento onde um homem, né, sempre conversando com a sua mulher sempre pede ele para fazer determinada coisa doméstica, né? Tirar o lixo, lavar a louça. E toda vez que ela chega a ele para pedir alguma coisa, ele pergunta, tá, mas isso aí é uma questão de divórcio? Se não for uma questão de divórcio, eu não vou fazer. Ela fala, não é, então eu não vou fazer. E assim ela vai reiterando o pedido, ele sempre pergunta, isso é uma questão de divórcio? Se não é uma questão de divórcio, eu não vou fazer. Eu só faço se for uma questão de divórcio. Vai gerar divórcio? Não vai? Então eu não faço. E esse pregador, ele conecta isso com a nossa vida cristã. Porque é assim que nós tratamos Deus. Isso é um ponto de salvação? Isso é uma questão de ser salvo ou não? Isso vai me fazer perder a salvação? Perder a salvação? Se não é uma questão de salvação, eu não vou fazer. Vir para EBD é uma questão de salvação? É uma convocação, como é o culto? Ah, não é? Então eu não preciso ir. Se eu acordar bem, eu vou, senão... Estar em comunhão fora do domingo com os irmãos, na reunião de oração, é uma questão de salvação? Não é? Então eu não vou fazer. É muito fácil a gente identificar se aquilo que nós estamos fazendo e vivendo pode ser enquadrado como esforço. É fácil. A nossa vida na igreja vai demonstrar se nós estamos nos esforçando ou não. Aponta, né, de maneira superficial. Às vezes tem a questão da máscara, né? Está participando de tudo ativamente, mas é um ímpio fora da igreja. Mas enfim, a questão aqui que Cristo está nos ensinando é a questão do esforço. Nós devemos nos esforçar, nós não devemos descansar na predestinação e descansar na eleição incondicional. Porque a predestinação e a eleição incondicional está na perspectiva de Deus. Deus não chama a cada um de nós a viver sob a eleição incondicional e sob a predestinação. Nós não sabemos quem foi predestinado nem quem são os eleitos. Porque, na verdade, o que nós temos visto na palavra de Deus é que muitas vezes recebem com alegria, praticam a palavra de Deus, vive entre nós, participando dos sacramentos, mas, na verdade, a semente caiu no solo que não criou raízes. É isso que Cristo fala lá da semeadura, dos tipos de solos, onde a semente foi lançada, solo rochoso, solo com raízes, outro que não penetra. Então temos que ter cuidado, irmãos. O nosso chamado é perseverar, certo? É perseverar, porque muitos que estavam entre nós não estão mais, sucumbiram. E eles acreditavam. É o paralelo. Fazer. Na hora de transmitir essa informação à pessoa, enfatizava tanto a soberania em detrimento da responsabilidade. É como se reduzisse o homem a um fantoche de Deus. Hoje eu graças a Deus, consigo entender. São duas verdades. Pronto, acabou. E pronto, acabou, isso aí. Você tem responsabilidade ao mesmo tempo que Deus é soberano. Isso aí. E acabou, é isso. Às vezes não vai entender em alguns atos, mas é isso. Sim. Cara, não tem como você dizer que porque Deus é soberano, então a responsabilidade não vai ajudar você. Exatamente.
Tá totalmente associado, né? E aquilo, eu sempre fico olhando assim, alguns grandes homens, né, que caíram, hoje são hereges, né, grandes pregadores, que para eles não são hereges, cara. Isso que para eles não são hereges, eles, na verdade, eles agora estão na verdade, na perspectiva deles. E a régua e o padrão, o fundamento é a palavra de Deus para nós vemos que eles são hereges, se afastaram da palavra de Deus, né? Mas assim, a grande questão é que esses homens em algum momento deixaram de se esforçar. Em algum momento eles deixaram de confiar na graça. Em algum momento eles colocaram como medida e como padrão das coisas. E isso não foi assim, aqui e caiu bruscamente. Isso foi uma concessões sendo feitas. Então isso é um alerta para nós. É por isso que a palavra de Deus fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. É um alerta de Deus. Quando a gente olha homens como esse, alguns amigos que se afastaram da fé, não estão mais, né, em comunhão, nós temos que olhar com graça, orar para que eles sejam chamados por Deus e, ao mesmo tempo, confiar mais ainda no Senhor e se esforçar. É a questão da responsabilidade e soberania. A gente confia na soberania, mas também a soberania nos chama a nos esforçar, para que nós nos apeguemos aos meios de graça. Né? Eu não quero cair em pecado, mas eu não li a Bíblia, eu assisto filmes imorais, né? Onde eu estou, os meus olhos são direcionados para as coisas imorais, aí eu caio em pecado, vivo em pecado e ainda atribuo a Deus, porque Deus é soberano e não quer me resgatar dessa situação. Né? Alexinho, pode também ler Hebreus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é indiferente na palavra de Deus, que é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A ideia de progressão da fé, né? Nós iniciamos a caminhada cristã, alimentos líquidos, próprio de criança, e o que Deus exige de nós, nesse esforço, nessa perseverança, é que nós venhamos, no momento certo da nossa fé, comer alimentos sólidos, né? Doutrinas mais aprofundadas. Gálatas. Não nos esquecemos, descansemos. Também é associado ao esforço, né? Não nos descansemos, ou seja, nos esforcemos, trabalharemos, né? Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem, porém, perseverar até o fim será salvo. Quem, porém, perseverar até o fim será salvo. Perseverança, esforço. Em Hebreus capítulo 12, eu vou ler aqui, Hebreus 12, verso 4, é interessante que nas provações, olha o que a palavra de Deus diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A pergunta que fica para nós hoje aqui é, na nossa luta contra o pecado, na nossa labuta pela santificação, nós temos nos esforçado até o sangue? Será que em algum momento a gente pode dizer que nos esforçamos até o sangue? Olha o nível de esforço, de resistência. É resistir até o sangue, ou seja, até a morte. Até um nível mais profundo. E qual é a característica nossa hoje, a igreja hoje? Nós somos muito fracos. Nós temos diversos textos de exortação que nos fala perseverar. A gente não muda diante do texto, os nossos atos. Se eu tenho problema com imoralidade sexual, como jovem solteiro ou casado, Deus está falando o que nós devemos fazer. Os nossos olhos, a janela da alma, nós não devemos cobiçar. Esse é um pecado que eu luto. O que a gente faz diante das verdades que nós recebemos? Ao invés de nos esforçar, a gente continua assistindo a mesma coisa. A gente continua seguindo a mesma coisa no Instagram, caindo no mesmo pecado todo dia.
sem mudança, né? Às vezes o coach trabalha muito isso, né? Questão de mudança. Mas a palavra de Deus nos chama a uma vida de resistência na luta contra o pecado até o sangue. E isso, irmãos, não é assimilar intelectualmente sem mudar a vida. É mudança de vida. É mudança de hábitos. Já até leu um livro sobre hábitos, né, Gel, que você compartilhou uma vez conosco, que vai trabalhar a questão de organização, né, um livro cristão. A gente tem que mudar os nossos hábitos. A gente tem que organizar os nossos hábitos debaixo da palavra de Deus. Se um hábito que eu tenho está me fazendo pecar, eu devo mudar esse hábito. Não adianta, irmãos, querer mudança sem mudança de hábito. Se você faz a mesma coisa todo dia, a consequência vai vir da mesma forma todo dia. Não tem como, longe da palavra de Deus, longe da oração, longe da comunhão, a gente lutar e resistir contra o pecado. Então, uma das questões que nós devemos aprender hoje aqui é essa. A persistência, a perseverança na luta contra o pecado e o apego ao exercício espiritual. Para que a gente consiga lutar contra o pecado, né, com as ferramentas corretas. Para fechar agora, nós não podíamos deixar, nós já falamos sobre isso, um descanso para nós. Nós vimos aqui agora nesse texto que Deus, como um pai que é, ele nos exorta e ele vem em disciplina para que nós venhamos a ser corrigidos. É que Deus, ele é o nosso pai. João 8:42 vai trabalhar isso, os irmãos podem ler depois, nós já estamos em cima da hora. E João 1, verso 11 ao 12 também. O que nós devemos destacar aqui nesse texto, que nós vimos que o Deus que é pessoal, ele não somente é pessoal, ele se relaciona com os seus filhos, com o seu povo, como pai. Tá? Esse texto aqui vai falar da questão da adoção, né, que nós temos em Cristo. Nós somos adotados por Deus. Então nós devemos pedir ao Pai a esse privilégio que nós temos, essa prerrogativa de poder chamar Deus de Pai, que não, os ímpios não podem. Nós vimos isso aqui. Deus não é pai de todos, certo? Às vezes pai no sentido de criação, mas não nesse sentido que os homens falam. Todos somos filhos de Deus, né? E ele, não, todo mundo é filho de Deus. Somente aqueles que estão em Cristo têm o privilégio, o benefício e a prerrogativa de chamar Deus de Pai, certo? E Deus considerar como filhos. Os demais são filhos do diabo. O nosso nascimento natural nos faz pertencer a Adão e sermos considerados filhos do diabo. Por isso que quando nós nos somos convertidos por Deus, Paulo vai falar que nós somos transportados das trevas para a luz. Nós mudamos de pai. Nós tínhamos como pai Satanás e agora em Cristo Jesus nós somos adotados em Cristo pela sua obra e temos agora Deus como pai. Tá? Então essa verdade é uma verdade que deve nos trazer consolo e descanso. Tá? Deus é o nosso pai e como um bom pai ele vai atender os nossos pedidos que são de acordo com a sua palavra e sempre lembrando que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é sempre agradável e que nós devemos nos conformar à sua palavra. Só algumas perguntas para a gente meditar. Pode ir. O que Cristo está nos ensinando nos versos 7 a 10? Né, um resumo aqui. Deus não vai atender todos os nossos pedidos. Os nossos pedidos devem ser legítimos, de acordo com a palavra de Deus. E às vezes, mesmo os pedidos sendo legítimos, lícitos, eles não vão ser atendidos por causa da providência de Deus em não atender. Nós devemos descansar em Deus nisso. Outro ponto que nós vimos aqui é que Deus é o nosso Pai. Sendo pessoal, Ele está sempre diante de nós estamos sempre diante dEle, e Ele está sempre ouvindo e nos vendo. E, muitas vezes, nos disciplinando, nos exortando, pelos meios de exortação que nós temos. E também que nós vimos aqui, perseverança espiritual, diligência. A nossa caminhada é uma caminhada de perseverança. Nós devemos sempre pedir ao Senhor para que Ele nos auxilie, para que nós possamos realmente nos esforçar e resistir até o sangue, que é a expressão utilizada em Hebreus. E aí nós vimos, então, Deus está pronto para atender todos os nossos pedidos? Não. Deus não está pronto para atender todos os nossos pedidos. Somente aquele que Ele quer atender, na sua providência, no seu governo sempre santo e bom. E o que entendemos por pedir
e buscar e bater é justamente aquela relação de que nós vimos lá, de o pedir está relacionado persistência, perseverança e importunação. Então a gente deve pedir, persistir nisso, devemos buscar perseverar nisso, devemos bater, devemos persistir no nosso pedido. Lembrando, conforme o Áquila colocou aqui, que na providência, às vezes, mesmo fazendo essas coisas, Deus pode não nos atender por causa da sua vontade sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Ficou alguma dúvida? Não? Jael, por favor. Colocação?